o vigente código já é suficiente, né? Fica aí essa indagação. Eu hoje diria, e respondendo, que de fato nós precisaríamos ou precisamos de um novo código, né? Se nós imaginarmos tudo isso que a doutora Tânia disse e levarmos tudo isso para o judiciário, nós precisamos de um código que realmente traga um resultado mais útil, mais efetivo, né? O que mais se critica hoje na justiça? O que é o que mais se critica? Demora. Não é? Na justiça, o tempo, já dizia Eduardo Couturi, jurista uruguaio de descendência francesa, né? Na justiça, o tempo vale ouro, né? Mas tem um jurista italiano, o Cesare Vivanti, que diz assim: outro tempo, outro direito. E é onde nós nos enquadramos hoje, né? O Brasil teve um Código de Processo de 1939, editado na época da ditadura militar do então presidente Getúlio Vargas. Um código que, durante muito tempo, atendeu às expectativas e os anseios da sociedade brasileira. Depois nós tivemos um código que é o vigente, o Código de 73, também de autoria praticamente de uma única pessoa, não é? O ministro Buzaide, que, inspirado em Liebman, que saiu da Itália na época da guerra e acabou se permanecendo aqui no Brasil. E também foi um código editado na época da ditadura militar, né? A necessidade desse código começou a ser aventada na década de 60, e esse código foi editado em 1973. A partir daí, este código, eu sempre analisei esse código de uma maneira assim, muito especial. Eu sempre fui apaixonado por esse código. Eu disse assim, esse código contempla tudo, né? Mas é um código que contempla um princípio de instrumentalidade e formalidade excessiva. São situações excessivas, em que, nos tempos em que nós vivemos, e com essas transformações sociais e a dinâmica pela qual isso passou a acontecer, este código, marcado por um traço de muito preciosismo, um traço de uma muitas vezes, para não agredir o seu princípio que está lá inserido, o princípio da instrumentalidade no artigo 2º, ele passou a não outorgar a tutela no tempo esperado, né, no prazo esperado. E todos nós aqui sabemos que a lei decorre sempre depois do fato, e o fato normalmente é uma reclamação da sociedade. E a sociedade brasileira começou a se movimentar com relação a isso. Ou seja, um diploma que criasse uma situação de objetividade e que atendesse exatamente o que eu indaguei há pouco, né? De que forma a prestação jurisdicional pode se efetivar mais célere. O projeto desse código, curiosamente, ao invés de começar na Câmara, ele começou no Senado. Ele começou no Senado por ato do então presidente do Senado, o presidente José Sarney, na época, num ato 379 de 2009, constituindo uma comissão de juristas. E essa comissão de juristas acabou rapidamente, foi constituída, se eu não me engano, em outubro de 2010, e rapidamente... aliás, o projeto de lei do Senado tomou o número 166, e essa comissão de juristas imediatamente, assim, num lapso de tempo muito curto, apresentou um projeto, ou um anteprojeto de lei, e isso posteriormente foi remetido à Câmara Federal. O projeto foi 8.046 de 2010, que foi aglutinado ao processo 6.025 de 2005. Ou seja, já em 2005 se pensava no novo Código de Processo. O novo Código de Processo
votado na Câmara Federal em 25 de março desse ano, ele, na Câmara, ele teve 220, no Senado, 220 emendas e 56 projetos de lei. Na Câmara, 900 emendas e 156 projetos de lei. E ele hoje se encontra de novo na Câmara e nós já temos mais 50 projetos ou 50 propostas de emendas. Mas a proposta de emenda que mais tem significância é uma que mexe no bolso do devedor, que essa é a principal, que é a tal penhora online. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Muito bem. Quando nós falamos, então, em celeridade, né, evidentemente que esse novo código tem por objetivo isso. E, tendo por objetivo isso, esse novo código ele está totalmente sintonizado com a Constituição Federal. Quando se diz assim, bom, então o código hoje está vinculado à Constituição Federal, sim, todos os diplomas estão vinculados à Constituição Federal. A Constituição Federal refina o processo e os outros diplomas. Só que o código, a principiologia do código, ela hoje é toda ela norteada em assegurar ao jurisdicionado os tais direitos fundamentais da Constituição, dentre os quais, não é, um tempo razoável de duração do processo. Só isso? Não. A preservação do contraditório, a preservação da ampla defesa, a preservação da participação mais ativa das partes. O código, a parte inicial dele, então, trata do projeto, estou falando do código ao projeto, de toda essa principiologia. Principiologia que começa com a otimização dos atos, com o melhor aproveitamento dos atos, que começa com uma questão fundamental, que é fazer com que o juiz se preocupe em aferir a causa, aquilo que está expressado de forma subjacente, aquilo que está embutido dentro da causa, em que o juiz não pode ser e continuar sendo um mero espectador. Essa é a situação. A outra situação é assegurar às partes essa questão do contraditório, que é uma questão fundamental. Por que este contraditório fundamental? Porque o advogado hoje é apanhado inúmeras vezes com o que nós chamamos de decisões surpresas. Né? Hoje é uma loteria quando se ingressa com uma ação. Né? Se ingressa com uma ação, você fala, será que? Né? Aí se colaciona, se transcreve jurisprudência, doutrina, etc. Né? Mas aí as decisões hoje são, uma grande maioria, né, totalmente desprovidas de fundamento ou despidas de melhor. Outra situação que o Código prevê dentro dessa principiologia é uma melhor organização, a organicidade na prática desses atos. O Código cuida muito bem disso. Alguém vai dizer assim, bom, então se tem que preservar o contraditório, não tem que... O juiz não vai poder deferir uma tutela liminar? Vai sim. Nós não temos mais no Código o chamado processo cautelar no projeto do Código. Aquilo que está no artigo 796 até 889 do Código de Processo vigente não existe mais. Nós poderemos ter uma aula vício de professor. Palestra específica, aliás, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui na nossa casa, na OAB. Nós temos agora como gênero a tutela antecipada. Muito bem. Em algumas situações, o juiz pode deferir a tutela antecipada? Sim, pode. Sem ouvir a parte contrária? Pode. Nós vamos ter uma outra tutela, que é a chamada tutela da evidência. O juiz pode deferir? Pode. O que é evidente, não precisa nem ouvir a parte contrária. E o juiz também vai deferir uma tutela na ação monitória, quando ele determina a expedição do mandado monitório. Mandado de citação, né, e o mandado injuntivo para pagamento, entrega do bem, etc. Muito bem. O ministro e relator do projeto, Luiz Fux, hoje no Supremo e à época no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Fux assinalou em determinada ocasião o seguinte,
que o projeto do Código tem um traço fundamental, que é eliminar o que ele passou a chamar de tempos mortos do processo. O que significa isso? Nós hoje promovemos uma ação, ingressamos com uma ação, o juiz recebe a ação autuada, etc. Bom, agora nós temos lá, temos agora o processo eletrônico, e o juiz determina o quê? Cite-se. Né? Aí vem a parte, aquele prazo regular de 15 dias, oferece a citação, aí, réplica, manifeste. Isso fica parado, né? Parado. O juiz passa a atuar como um espectador. Né? O juiz continua como espectador, ele fica, simplesmente, muitas vezes, esses despachos partem do próprio cartório, sem que a solução, sem que este chamado impulso oficial seja efetivamente, ocorra efetivamente. E o que o Código passa, então, nesse particular, a tratar? O Código passa a tratar, diante desta flagrante preocupação, de diversos aspectos. O primeiro deles, o Código, que o Código cuida, e que o Código tem uma preocupação com isso, é o seguinte, com relação a essa questão de... Porque hoje, a gente ouve falar muito disso hoje, né? Os meios alternativos de solução de conflitos. Né? Nós temos hoje no país 100 milhões de processos. Se nós temos 200 milhões de habitantes, vocês façam as contas. Né? No estado de São Paulo, nós temos 20 milhões de processos. Para que vocês tenham ideia, nós temos hoje no estado de São Paulo, aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça que eu falo é o Judiciário Paulista, ele é o maior do mundo. Não é? São 2.400 juízes, 360 desembargadores e quase 50 mil servidores. A receita do Tribunal de Justiça de São Paulo é em torno de 6 bilhões e 900 milhões de reais por ano. Esta receita expressiva, 6 bilhões e meio é utilizado só para pagar os servidores. Né? Ou seja, fica uma situação extremamente complicada de otimização da justiça. E por que eu abordei esse aspecto? Eu abordei esse aspecto porque, se o Código veio para trazer uma inovação, se o Código está aí para trazer uma situação visando contemplar o jurisdicionado, o cidadão, por outro lado, não basta só uma nova codificação. É preciso uma melhor gestão, não é? No judiciário. Será que só no judiciário? Não, nos advogados. Conversava com o doutor Valério, com a doutora Tânia, um pouco antes da palestra, e insisto sempre no seguinte, e tive também a oportunidade de estar conversando com o relator na Câmara, o deputado Paulo Teixeira, o seguinte, de nada basta nós termos uma codificação voltada com esse propósito. Qual é o propósito? Conciliação, mediação e arbitragem. Essas 3 formas de solução ética de conflitos, por si só, não são suficientes. No direito anglo-saxônico, se nós formos buscar isso, nós vamos encontrar talvez até mais de 40 opções dessa natureza. Mas, enfim, e o Código trata dessas figuras e trata também de uma situação que é chamada de autocomposição. Mas aí é preciso que se entenda o seguinte, é preciso que o profissional, o advogado, ele de fato esteja preparado e subtraia do seu consciente a questão hostil, a questão bélica, a questão beligerante do processo. O processo é que resolve. Não, o processo não resolve. O processo, muitas vezes, é uma pena imposta ao jurisdicionado. E não é só em razão do tempo, e sim, muitas vezes, das consequências. Então, diante desse quadro, o Código
passa a prever também uma situação assim. Bom, como é que nós podemos julgar isto mais rapidamente? Bom, nós podemos julgar, então, umas questões de franquia, por exemplo. Nós vamos julgar observada a ordem cronológica de distribuição de cada processo. Bom, o que significa dizer o seguinte: hoje eu distribuí a minha ação, então a minha ação vai constar de uma lista que vai ser publicada e a gente vai ficar acompanhando, que nem os precatórios. O meu foi julgado? Não, não foi julgado, vai ser julgado. Bom, é uma situação interessante, né? Mas aí eu me peguei assim, pensando. Imagine que situação, né? O juiz, afora essa questão dele de impessoalidade, imparcialidade, ele vai se tornar no administrador do cartório. Qual foi o processo? Deixa eu ver a lista. Qual foi que entrou primeiro aqui para eu julgar? Né? Outra coisa, mais de 50%, nós temos aqui, eu fiz uma estatística, aliás, eu fiz não, né? Eu obtive uma estatística, nós temos mais de 50% que tem competência de primeiro grau, no Estado de São Paulo, competência, em primeira instância, cumulativa. Significa dizer que o juiz não julga só ações cíveis, ele julga civil, ele julga crime, ele julga infancional, ele julga eleitoral, enfim. Né? Porque nós temos na capital 297 varas, no interior 1.459 varas, um total de 1.756 varas. O Brasil tem 5,9 juízes para cada 100 mil habitantes, a Espanha tem 10,1 para cada 100 mil, a França 11,9 e Portugal tem 17,4 juízes para cada 100 mil habitantes. Muito bem. Com este volume de processos, 100 milhões de processos, né? Dizia ontem o presidente do Supremo, o ministro Lewandowski, o seguinte: legal é conciliar, litigar, vírgula, nem tanto. Aliás, essa é a bandeira dele, e foi até objeto do discurso dele na posse. Muito bem. Então, nós imaginarmos uma situação como essa, de observância de ordem cronológica para julgamento dos processos, e envolvermos uma situação em que, muitas vezes, uma rede de franquias pretende rescindir um ou mais ou vários contratos, talvez pode ser interessante. Mas o que é mais interessante a partir do momento que a gente fala que franquia é uma parceria? Seria nós otimizarmos uma solução de interesses comuns, não é? Para que tanto o franqueado quanto o franqueador obtivesse, num prazo razoável, aquilo que almeja, e muitas vezes sem o judiciário. Diante desse quadro tão preocupante, desse quadro tão alarmante de um volume excessivo de processos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou recentemente 2 resoluções, e nessas 2 resoluções a preocupação... Bom, primeiro eles tiveram a seguinte constatação, e tudo isso está atrelado ao projeto do Código, por isso que eu estou fazendo e trazendo esses números a vocês. 90% dos processos tramitam, desses 100 milhões, tramitam em primeira instância. Tá? Outra coisa, olhem que interessante. O CNJ apurou também que, numa determinada vara em que o juiz é responsável, por exemplo, por 10 mil processos, 8 mil processos, 7 mil processos, 12 mil processos, ele tem 6, 7, 8, 10 serventuários. Não é? Então, uma situação delicada. O CNJ também apurou o seguinte, que em determinados gabinetes de tribunais, em alguns estados do Brasil, o desembargador tem 19 assessores. Né? E se nós considerarmos que nós temos, então, de 8% a 10% de processos que se encontram nos tribunais, e que 90% estão em primeira instância, é preciso que se tome 2 providências. Né? A primeira delas é verificar de que modo
pode ser feito, ou ser feita a realocação desse pessoal. Porque se nós temos um princípio administrativo de eficiência da justiça, é preciso realocar e readequar, reorganizar isso. E, ao mesmo tempo, para se readequar, se organizar, há necessidade, sim, de se investir em mais tecnologia e, consequentemente, em mais pessoal. Essas são as duas resoluções do CNJ que tratam dessa questão. O ministro Aires Brito tem uma fala interessante, que ele diz assim: o juiz tem que abrir mesmo as janelas do direito para o mundo circundante. Ele não pode se trancar numa torre de marfim. Por que isso hoje acontece? Porque hoje nós não temos esse contraditório, e quando nós falamos do exercício da advocacia, nós falamos no exercício da democracia. Não é? Nós não temos esse contraditório participativo. Nós temos um diz você, fala você, manifeste ali, manifeste. É isso que nós temos hoje. Não é? E isso é que precisa acabar. O juiz não pode, nós não podemos mais ter aquela figura da triangulação processual, juiz, autor e réu. Não. O juiz tem que ser parte ativa do processo. Mas somente o juiz? Não. O Código prevê também, e uma inovação que eles plasmaram lá do direito europeu, o chamado princípio da colaboração ou princípio da cooperação. Os artigos 5º e 6º do Código trazem isso. Há necessidade de participação ativa, efetiva e de colaboração entre os advogados. Isso tem muito também no direito anglo-saxônico, no direito americano. Não é? O advogado, ele não pode assumir esta figura de ser um combatente do seu colega. Né? Parece que eles estão entrando num tablado lá, do MMA. Ele vai lá para espancar o outro. Não é isso. Os argentinos dizem que, entre os colegas, o tratamento tem que ser de elegância. O pessoal não gosta dos argentinos, mas eles têm algumas coisas. O tratamento tem que ser de elegância, de respeito, de ética. E, de fato, tem que ser assim. O Código prevê isso, que há o dever de colaboração e de cooperação das partes, e, sobretudo, com o juiz. E o juiz não pode ser mais aquele juiz imóvel, ou juiz que fica despachando sem nenhum tipo de fundamentação, o que significa dizer, sem estar, sem observar aquilo que a causa por si exige. Não é? Que o Código, que a principiologia do Código diz a questão subjacente, aquela questão que está ali intrínseca. Isso é fundamental. E, para isso, o Código também proíbe, inibe, que o juiz se utilize, ao decidir, seja uma decisão interlocutória, seja proferindo uma sentença, que se utilize de situações, ou que se refira a situações outras que não o caso. Assim já decidiu o STJ, assim já decidiu... Não, ele tem que decidir a causa. Porque ainda que aquela causa tenha ou guarde uma certa analogia, não é? Mas ela traz dentro de si particularidades outras. E não cabe ao juiz trazer situações, não é, de outros julgamentos para aquela causa. O Código veda isso também. E não que isso seja só uma novidade. Isso está no vigente Código também e está no inciso 9º do artigo 93 da Constituição. O Código fala dessa questão, então, do princípio da colaboração e do princípio da cooperação. O Código, o projeto do Código, ele traz também uma situação bastante interessante. Para os advogados, algumas coisas interessantes. Nós não vamos ter tempo de falarmos sobre vários aspectos aqui, eu vou tentar falar sobre alguns aspectos que eu entendo relevantes. Por exemplo, os prazos. A contagem de prazo agora passa a ser em dias úteis, não é? Que já é uma situação extremamente vantajosa. Não é? Nós não vamos ter mais aquela contagem de prazo, publicou, disponibilizou na quinta, publicou na sexta, está contando, sábado, domingo, feriado, não.
dias úteis. Os juízes estão reclamando com relação um pouco a isso, mas isto já era uma aspiração da sociedade como um todo, dos advogados. Isso o Código contempla, assim como o Código contempla também que a Fazenda Pública, o Ministério Público, ambos não terão mais aquele prazo em quádruplo ou prazo em dobro para recorrer, né? O prazo vai ser somente em dobro, né? Isso já é uma situação que também, de certo modo, nos favorece. Outra situação importante, quando nós falamos da questão de franquia, falamos da questão de parceria, e dentro desse contexto de se otimizar um resultado útil e prático, quando se promove uma ação, ou quando se promover uma ação na vigência do Código, o juiz vai determinar a citação, mas antes do oferecimento da contestação, as partes serão intimadas a comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. O não comparecimento a esta audiência, por uma das partes, vai implicar no pagamento de uma multa de até 2%. A parte pode não querer comparecer, mas vai ter que comunicar isso antes ao juiz ou já declinar isso na própria petição inicial. Caso não o faça, isso vai ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então, nós temos uma mudança aqui. Não se cita mais para se defender, mas sim para comparecer a uma audiência. Não, mais de uma. Quantas forem necessárias para se tentar resolver a questão. Esse é um ponto também importante de inovação que o Código traz. E ao fazê-lo, o juiz estimula que as partes, por meio de advogados com conhecimento e profundidade da causa, possam realmente chegar ao que o Código chama de autocomposição. E o juiz vai homologar. Esse é o propósito, né? Como vocês estão percebendo, há uma preocupação em que de criar situações que possam fazer com que a justiça, não é, se opere, que a justiça ocorra. Nós falamos de uma relação de franquia. A doutora Tânia estava dizendo assim, bom, o fim do prazo de 5 anos do contrato de franquia, eu não quero mais, né? Essa é uma situação, não é? Mas é um direito que eu tenho, não é? Essa é uma situação que eu particularmente já me peguei assim algumas vezes refletindo a respeito disso, não é? Se por um lado eu tenho a franquia, a expectativa de, em razão da exploração de uma marca consagrada, obter um resultado do meu negócio, por outro lado, esta cláusula que permite ao franqueador rescindir o contrato, não é? E normalmente é claro que ele só vai fazê-lo, penso eu, se o franqueado não estiver correspondendo às suas expectativas. Mas me parece uma situação um tanto discutível. Enfim, isto é uma questão que, dentro dessa principologia do Código, o juiz vai analisar isso. Porque o Código hoje, o vigente Código, ele traz, sim, esse preciosismo. É assim, vai ser assim. Eu vou julgar dessa maneira. O projeto do novo Código não diz que vai ser assim. O projeto do novo Código leva em consideração essas outras questões que eu venho abordando com vocês. Tem uma outra situação interessante do novo Código. Qual que é o procedimento que nós temos hoje, né? Nós temos, então, o procedimento comum, o ordinário e o procedimento sumário. O sumário deixa de existir no projeto do Código, não é? Nós vamos ter os procedimentos, o ordinário e os procedimentos especiais. O sumário deixa de existir. E tem uma situação interessante. Quando e aí, vamos imaginar essa questão de novo aqui do contrato aqui de franquia. Quando a situação submetida à intervenção jurisdicional for complexa,
mas as partes forem maiores, forem capazes, estiverem de acordo com uma determinada razoabilidade e ponderação em querer resolver, eles não vão precisar observar, como ocorre hoje, os preceitos do vigente Código de Processo, com relação a prazos, com relação à prática de atos, etc. Não é? Eles vão poder apresentar ao juiz uma cronologia, mais ou menos, se eu não me engano, de acordo com o artigo 21 da Lei 9.307, que é da arbitragem, uma cronologia para a prática dos atos. E o juiz, então, aquilo que é 15 dias, eles podem deliberar o seguinte: não, nós queremos 30 dias. E o juiz vai deferir. E o juiz vai acompanhar. E o juiz não vai intervir. O juiz só vai intervir para homologar, afinal, essa resolução, essa definição, essa resolução, se isso eventualmente chegar a bom termo. São situações e são passos importantes que o novo Código traz, não é? O novo Código discute uma situação muito comum também, mas ele traz para dentro de si essa questão que hoje se requer muito em determinadas ações. Em determinadas situações, acaba se criando um biombo ou uma maneira de tentar obstaculizar a fase final do processo, que é a execução. Então, criam-se aí agentes cítricos, né, laranjas, limões, né, offshores, etc. E às vezes a gente tem que promover a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Isso está no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 50 do Código Civil, mas o Código hoje traz para dentro dele de que forma a gente vai fazer isso. Não é? Se nós vamos já requerer isso como já no próprio corpo da petição inicial, embora o Código fale incidente, mas se eu requerer isso no próprio corpo da petição inicial, deixa de ser incidente, ou se eu vou requerer no curso do processo, aí sim é um incidente. São duas situações, não é? Muito bem. Isso nada mais é e nada mais caracteriza como uma intervenção de terceiro. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica também tem significância com relação à desconsideração inversa, né? Ou seja, da jurídica para o sócio ou do sócio para a jurídica. O Código traz para dentro da sua... do seu contexto, essa situação. Então, esse acordo de procedimento, só voltando um pouquinho, o Código fala de calendário. Aí eu digo para vocês o seguinte: é como se nós, de certo modo, sob a fiscalização do juiz, estivéssemos privatizando o processo. Né? E eu pergunto às vezes o seguinte: é possível uma sentença sem processo? É possível. Não é? Um meio alternativo de conflito, é possível se ter sentença sem processo? É possível que advogados de partes litigantes consigam chegar a bom termo e lavrem um instrumento de transação que pode ser homologado judicialmente ou não? É possível. Sem o processo? Sem o processo. Com regras específicas? Exatamente. E o Código traz isso para dentro dele hoje. Muito bem. O Código fala também da alegação de convenção de arbitragem. Está no artigo 345 seguintes do Código. Essa questão da alegação de convenção de arbitragem. Alguns juristas aí andaram dizendo assim, mas como? O Código agora quer disciplinar essa situação? Existe uma lei especial que trata disso? Sim, de fato existe. Mas a forma procedimental tem que estar no Código de Processo. Até porque no vigente Código fala lá no artigo 301, se não me engano, inciso 9, que tem que alegar em preliminar a convenção de arbitragem. Não é? E o Código hoje, o projeto do Código,
trata especificamente dessa situação. Não é? Existe realmente a convenção de arbitragem? Não existe? Eu vou peticionar para o juiz e vou dizer que existe a convenção? O juiz vai sobrestar e vai comunicar se o juízo arbitral, se há ou não, vai aguardar essa situação? Bom, existe aquela cláusula compromissória, mas ninguém alega e ingressaram no judiciário. É possível que o judiciário julgue? Sim, o judiciário vai julgar. É como se houvesse renúncia àquilo. Não é? Então, o Código trata dessa questão da arbitragem também com esse viés, com esse objetivo, não é? Sempre com a seguinte preocupação. A partir do momento em que nós, ou as partes, optarem pela arbitragem, é o quê? Um meio de tentar subtrair do Poder Judiciário, não é, a obtenção de um resultado mais rápido. Até porque a previsão pela lei de arbitragem é de que, num período de 6 meses, se profira a decisão, se profira uma sentença. Né? Então, esse é o... Às vezes isso não ocorre, mas, normalmente, esse é o objetivo. Eu tenho algumas reservas com relação à questão da arbitragem, e duas delas eu posso aqui colocar para vocês. A primeira delas, que muitas vezes eu penso que há uma certa desconfiança, e desconfiança mesmo, da parte ou das partes com relação à indicação de um árbitro. Às vezes aquele árbitro indicado, ele é conhecido do juiz que vai advogar para a parte. Bom... Hã? Conhecido do advogado, não do juiz. Conhecido do advogado, exatamente. Isso é uma situação. Bom, isso pode, né, comprometer? Sim, pode às vezes comprometer. O árbitro aí indicado, nomeado, vai responder sobre qualquer ato de desvio de sua função? Sim, até criminalmente, etc. Essa é uma questão. A outra questão, e também aproveitando a oportunidade de falarmos para linkarmos aqui com o franchising, é a seguinte: o custo da arbitragem no Brasil é um custo alto. Então, o que acontece? Para o franqueador, ele colocar lá no contrato que a discussão será solucionada mediante arbitragem, para ele, normalmente, o franqueador tem uma expressão, um poder econômico muito superior ao do franqueado. Não é? E o custo hoje de um árbitro em certas câmaras arbitrais é elevadíssimo. Né? A tabela para se requerer a instauração, a solicitação do procedimento arbitral, que é a instauração, o início desse procedimento, tem um custo elevado. E esse custo elevado, muitas vezes, o franqueado não consegue suportar, diferentemente daquilo que seria possível no judiciário. Então, essa é uma questão que ainda é preciso se modular, ainda é preciso se adequar. Né? Algumas câmaras ainda arbitrais precisam se adequar a algumas realidades de determinadas situações, de determinados casos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o árbitro indicado, normalmente ele é indicado pelo juiz. Ele é conhecido como juiz de aluguel. É um árbitro que é um juiz aposentado ou que é um advogado de ilibada reputação. Não é? Isso é um comentário. Outra coisa que o Código se preocupa é com relação, o processo do Código, a julgamentos padronizados. Não é? E julgamentos padronizados significa o seguinte: não se pode ter como referência, não é, várias ações e cada uma delas julgada, melhor dizendo, não como referência, cada uma das ações julgadas diferentemente. Tá? Quer dizer, uma determinada situação que envolve... A gente, no Brasil, a gente não tem problema com telefonia, a gente não tem problema, né, com essas questões da TV a cabo, a gente tem problema com
com um plano de saúde, a gente não tem problema com essas coisas, né? Só que cada um julgou de um jeito. E são milhares e centenas de ações, né? E aí vem um incidente que chama-se incidente de resolução de demandas repetitivas, que muitas vezes a gente tem dificuldade em formar um litisconsórcio, né? E aí o Código trata disso. Precisamos criar, né, um perfil de uniformização para julgarmos essas situações. Diferentemente do que ocorre em outros países, outro dia eu estava lendo no jornal que a GM estava fazendo, General Motors, fazendo um recall aqui no Brasil de 250 mil carros. Bom, gente, se o tal defeito lá na peça, né, apresentou em 1, 2 veículos, por que eles continuaram produzindo os carros? Né? Nos Estados Unidos e na Europa, quando isso acontece, alguém reclama sobre um efeito colateral de um medicamento, imediatamente o laboratório, ele toma a providência. Ele requer que se produza uma perícia para verificar se aquilo procede. E se aquilo, de fato, procede, ele retira o medicamento. E o mesmo vale para o telefone celular, o mesmo vale para uma prestação de serviços, etc. Aqui não. Não é? Aqui, eu acho que todo mundo já passou por aquela musiquinha lá esperando, né, para ser atendido. Na quinta-feira fiz uma reclamação na montadora a respeito do meu carro, e eles são gentilíssimos, né? Eu disse, está acontecendo isso, a concessionária está agindo assim, assim, assim. O senhor nos dê 24 horas. Hoje é terça, eu estou esperando. Foi quarta, aliás, que eu fiz isso, né? Eles são eficientes no atendimento, né? E muito ineficientes no resultado. Muito bem. Alguém vai dizer assim, então vai ter audiência de mediação e conciliação, como tem essas aqui hoje? Não. Né? O CNJ, lá na resolução 125, o CNJ vai criar carreiras profissionalizantes de mediadores e de conciliadores. Né? Então, eles vão ter, isso vai ser objeto de carreiras, não vai ser mais, vamos chegar lá no 20º, não sei que 21º, 20º andar aqui do Fórum João Mendes, ou mesmo nos juizados, nos fóruns regionais, e que chega lá o conciliador ou a conciliadora com toda a boa vontade, e tem acordo? Não, não tem acordo, não. Então, pelas partes foi dito que todo mundo sai daqui, vai até lá, perde um baita tempo, né? E, na realidade, a coisa não se opera, né? Não se resolve. Então, isso que está aí hoje não se resolve. O que resolve realmente é criar uma situação que possa ter a percepção do que é o caso e a maneira pela qual esse caso pode ser resolvido. Quando eu falei dos prazos, o Código também trata de uma situação que é interessante. Hoje, tudo que puder não chegar no STJ e no STF é feito. E é feito por onde? Pelos juízos de admissibilidade dos tribunais estaduais e regionais federais. Não é? Conversando no Rio de Janeiro com o desembargador terceiro vice-presidente, ele disse assim, nós somos uma secretaria do STJ. Aqui só sobe 1,2% dos recursos especiais e extraordinários interpostos. Gente, isso é um absurdo. Não é? Quer dizer, então, não precisa ter o recurso, tira o recurso. Acaba com isso, vamos resolver essa questão. Se não é para subir nada, e se esse juízo de admissibilidade quanto à violação a preceito infraconstitucional ou constitucional cabe ao próprio órgão que julgou, e evidentemente que o próprio órgão, o presidente do tribunal, nunca vai contrariar a sua Câmara, com raras exceções, né? Então, esse recurso deveria ser eliminado. Mas olha que situação interessante que o Código... E essas armadilhas, né, que são verdadeiras armadilhas, elas são interessantes. Então, nós temos uma decisão do tribunal, vamos supor, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pode ser de São Paulo, do Rio, seja lá onde for. Esta decisão, ela é desfavorável a uma das partes. Vou dizer uma das partes. Mas vem a outra parte, a parte que foi contemplada, e diz assim, não, mas eu entendo aqui que nesse acordo não tem ainda uma obscuridade, ou tem uma contradição.
que faz a parte? Embargos de declaração. Bom, o que faz o outro que perdeu? Vou interpor o especial, o extraordinário. Eu não sei o resultado dos embargos de declaração. Né? Eu estou no prazo, está fluindo o meu prazo. Não é? Ah, mas alguém vai dizer assim, não, mas os embargos opostos, mas foram opostos pela outra parte. Interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Não, mas pela outra parte. Interrompe para ele, ou para ela, parte. Muito bem. O que o STJ editou? A súmula 418, que diz assim: inadmissível, ou intempestivo, melhor dizendo, o recurso especial extraordinário interposto antes da decisão dos embargos de declaração. Não é? É mais ou menos assim a redação da súmula. Tudo para não processar o recurso. Bom, o Código acaba com isso. Porque intempestivo é recurso fora do prazo, interposto fora do prazo. Recurso na fluência do prazo, ele é um recurso tempestivo. Então, esse chamado recurso pré-póstero, o Código acaba com isso. Entendeu? Está fluindo o prazo, interpôs o recurso. Outra coisa interessante a respeito disso. Nós não vamos ter mais este juízo de admissibilidade, como eu falei, de que os presidentes dos tribunais regionais ou estaduais vão decidir essa questão. Nem o juiz vai ter mais aqueles critérios do juízo diferido de admissibilidade da apelação, ou se eventualmente houver contrariedade quanto a qualquer súmula ou entendimento. Interposta a apelação, vai para o tribunal. Não vai ter mais apreciação pelo juiz. Interposto o recurso especial, recurso extraordinário, vai para o tribunal, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo. Não vamos ter mais que o agravo de decisão denegatória de segmentos de recurso especial extraordinário. Mais uma coisa que contrariou demais a classe do juiz. Um princípio consultivo. O que significa isso? O recurso especial ou recurso extraordinário que, eventualmente, o relator perceba que há algum vício de forma ou que há necessidade de se juntar mais um documento, não será indeferido como é hoje. Hoje nós temos lá o artigo 557 do Código de Processo, que diz que o relator negará seguimento a recurso manifestamente improcedente, inadmissível, etc. Isso deixa de existir. O relator obrigatoriamente vai intimar o recorrente para sanar o vício ou juntar o documento que ele, relator, entende como sendo necessário. O Código, de certo modo, não eliminou os embargos infringentes e eliminou o agravo retido, mas criou um novo recurso, que é o agravo extraordinário. Não é? Nós não temos tempo aqui para falarmos de todos esses recursos. Mas o Código, com isso e com esses preceitos, com esses propósitos, o Código visa realmente imprimir um maior grau de rapidez também nos julgamentos. E por que muitos passaram a questionar o seguinte: não, se o recurso tem uma deficiência, se o recurso não foi instruído com uma cópia de um documento, então o recorrido, o vencedor da ação, ele vai ser prejudicado, porque o tribunal está dando uma oportunidade para que esse vício possa ser suprimido ou superado. Errado. O que o Código quer e exige é que a tutela jurisdicional ela não pode se limitar a ficar simplesmente carimbando, chancelando, indefiro, improcedente, não tem cabimento. Não, tem que julgar o mérito. E se para julgar o mérito houver necessidade de se juntar uma peça, um documento, ou de se anexar, ou mesmo se aditar o recurso para qualquer esclarecimento, o relator fará isso. Embora os embargos infringentes não estejam mais contemplados, quando o julgamento não for unânime, né, eles criaram uma situação travestida aqui de embargos infringentes. Quando o julgamento não for unânime, este julgamento
será adiado para uma próxima sessão e vai ter uma outra composição, ou seja, houve uma eliminação em termos dos embargos infringentes. Deixa eu achar aqui, viu, gente, que mudou tudo aqui, tá? Está tudo fora daquela ordem que a gente estava acostumado aqui. Então, vejam só. Quando o resultado da apelação for, o código, né, no vigente código está assim, não for unânime, aqui eles, para mudar, eles colocaram, for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, a serem convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do julgamento do resultado inicial. Parece que os embargos infringentes continuam aqui, né? Só sem essa nomenclatura, né? Esta técnica cabe na ação rescisória e no agravo de instrumento também. O agravo retido, né? Não tem mais o agravo retido. Isso também não é verdade. Vejam só, da sentença cabe apelação, está no novo código, né? Está no nosso código. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, têm que ser impugnadas em apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Sendo suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Aí o parágrafo 2º diz assim: a impugnação prevista no parágrafo 1º pressupõe a prévia apresentação de protesto específico. Isso me lembra a Justiça do Trabalho. Protesto específico contra a decisão no primeiro momento em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Vale dizer que o agravo retido ainda, ele está com uma nova roupagem aí. Outra coisa, os recursos especial e extraordinário que hoje não são recebidos no efeito suspensivo e que muitas vezes a parte tem que promover uma ação cautelar para que seja atribuído efeito suspensivo, se demonstrar o perigo de lesão, o próprio relator poderá atribuir o efeito suspensivo a esses recursos. São várias as alterações aí, inseridas nesse projeto do Código de Processo, né? Todas elas visando esse julgamento de mérito, todas elas visando criar uma situação para contemplar aquilo que o jurisdicionado busca, aquilo que o jurisdicionado anseia. Tem uma outra situação, falando de recurso, que também o Código alterou. O que nós temos hoje como regra? No ato de interposição do recurso, nós vamos efetuar o recolhimento das custas, conhecido como preparo. Se o preparo for insuficiente, nós temos 5 dias para completá-lo, ou complementá-lo, não é assim? Bom, aí também, em mais uma armadilha dos tribunais, nós recolhemos a guia estadual de custas e, eventualmente, num lapso, não recolhemos a guia de porte, remessa e retorno. É deserto. Prepara uma coisa só. É o deserto. Ou o inverso, né? Outra coisa, cada estado tem uma legislação específica a respeito do regulamento de custas. Então, para se preencher a guia de custas, por exemplo, do Rio de Janeiro, é assim. Tem que ligar lá, tem que ligar na OAB, tem que ligar não sei aonde, tem que ligar não sei aonde, tem que ligar até... Bom, preencheu no código errado, mas recolheu as custas. Deserto. Não, gente. Bom, o código também mexeu com isso. Então, vamos lá. Não recolheu uma parte da guia de custas. Intimado para complementar, 5 dias. Não recolheu nada. Não recolheu nada. Deserto? Não. Vai recolher em dobro. Tinha que recolher 10, vai recolher 20. Não, mas eu só recolhi 19. Vou ser intimado para complementar? Não. O recurso aí vai ser deserto. Interpus agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento agora é um recurso que tem um rol, um elenco, que a gente vai precisar de uma palestra única para falar de todas as
as decisões que poderão ser impugnadas via agravo de instrumento. Uma das peças não foram colecionadas, ou não foi colecionada ao agravo. Vai ser considerado prejudicado? Não. O agravante vai ser intimado para anexar esta peça. Porque também era muito comum, né? Esqueceu de colocar a folha tal, não trouxe aos autos a folha tal do carimbo, né? Número, sei lá, que trata da petição a respeito disso. Então, o código, tudo isso que eu explanei para vocês, traz que cenário? Traz o seguinte cenário: vamos sair deste princípio taxativo da instrumentalidade e da legalidade das formas. Não, nós vamos simplesmente derrogar isso, eliminar isso? Não. É preciso que, em razão de tudo aquilo que se reclama de eficiência da justiça e do judiciário, é preciso que se traga isso para uma nova realidade e que se julgue realmente aquilo que é submetido à intervenção jurisdicional. O processo eletrônico está consagrado, não é? O procedimento da uso capião não vai ser mais judicial, vai ser agora extrajudicial. Só como comentários para vocês. As ações de família serão discutidas, claro, em havendo menor ou incapaz, mas, fora isso, vai-se observar o regulamento da desjudicialização, quanto a inventário, quanto a divórcio, etc. Vai ser por meio de escritura pública, não é? O Código também traz para dentro de si a questão da dissolução parcial da sociedade, que hoje está lá no capítulo das disposições finais transitórias do vigente Código, se eu não me engano, no artigo 1218, e que faz remissão ao Código de 39, então o Código traz para dentro essa questão. E tudo isso num foco de que, quando se discute uma relação de franquia, e eu tive a oportunidade várias vezes de conversar isso com a doutora Tânia, nós sempre, nos casos em que atuamos juntos, nós sempre buscamos uma solução, se possível, fora do judiciário, né? Porque franquia é parceria, né? E quando eu falei, só para arrematar a minha fala aqui, a minha exposição, quando eu falei dessa questão do juiz ser vedado ao juiz deferir determinada tutela sem o contraditório, é exatamente isso. Muitas vezes o franqueador pode obter uma liminar dizendo: descaracteriza a franquia, venceu o contrato, agora pinta de outra cor, eu quero isso, etc. E o franqueado às vezes poderia ficar, né, nas mãos. Isto hoje não vai ocorrer mais. Bom, mas em nenhuma situação, não. Se houver uma situação de violência escancarada do direito, a exemplo do que ocorre com o direito líquido e certo previsto na Constituição e na lei especial que trata do mandado de segurança, aí nós vamos ter a tutela da evidência. A tutela da evidência é muito próximo daquela tutela que é deferida no mandado de segurança.